Olá pessoal, nós estamos agora aqui então de novo com mais uma das teses. Hoje nós vamos estar falando sobre a terceira tese, né, para a reforma do serviço social no Brasil. E essa tese em específico eu trato sobre a questão das demandas que emergem de maneira complexas e paradoxais no século XXI. E aqui uma coisa importante a ser destacada. O serviço social tem como principal característica, como uma profissão que existe há mais de 100 anos, ela estar em sintonia e mudar e se adaptar ao modo das demandas que a conjuntura onde ela está inserida estão desafiando ela. Então, o século XXI tem essas características. Bom, mas antes de continuar, queria fazer de novo um novo agradecimento aqui, muito importante. Agora eu queria fazer um agradecimento especial aqui para uma grande amiga, que é a Sônia Martins Seixas, e todo o grupo do Ser Clínico, né, que é um grupo de profissionais aí valentes, inteligentes e muito competentes, que tem tentado trazer aqui para o Brasil uma abordagem que é a chamada abordagem clínica. Uma das teses, inclusive, eu falo especificadamente sobre isso, mas eu só queria deixar esse meu abraço aqui para a Sônia, que, diga-se passagem, salvo melhor informação, é uma das únicas assistentes sociais do Brasil credenciada pelos Estados Unidos como assistente social clínica. E infelizmente, por conta de tudo isso que eu estou falando, inclusive o que eu citei na tese anterior, que é a questão do maniqueísmo politicamente correto, da perseguição epistemológica, o Brasil, né, e as nossas lideranças hoje estão coibindo o assistente social de trabalhar nesse campo. Né? E eu queria assim deixar aqui o meu obrigado, o meu agradecimento pelo apoio público, né, e corajoso também da Sônia Martins Seixas e do grupo Ser Clínico. E aproveitando esse gancho, né, exatamente a terceira tese vai trabalhar sobre isso, demandas sociais. É nítido que nós vamos perceber que vários elementos estão acontecendo nesse campo, e a sociedade, a humanidade passa por um processo de grande complexidade. Ou seja, se você não acompanhar e não tiver elementos teóricos, metodológicos, para entender isso e intervir, nós vamos ficar a reboque da história. E aí, por isso que é preciso reformar o serviço social. E aí uma grande questão importante, como diz o Norbert Bobel no livro Crise de Ideologia, ele vai trabalhar, ele faz uma frase assim, muito interessante. Ele diz que não tem sentido ficar repetindo o mote revolucionário de que precisamos, é necessário transformar o mundo, sem dizer o como e quando isso vai acontecer. E esse como tem a ver exatamente com ação, intervenção. E aí, olhar para trás, na essência da nossa história, não é retrocesso, como algumas pessoas estão falando. Na verdade, é perceber que o distanciamento que hoje o Serviço Social Brasileiro está tendo, da sua origem, que é de uma profissão interventiva. E aí alguns autores, né, em específico o professor Yolanda Guerra, num artigo sobre pragmatismo, ele diz que essa preocupação com o imediato, a preocupação com a intervenção, é uma invasão do pragmatismo. Né? Então, ao meu ver, um equívoco muito grande, e novamente colocando aqueles elementos que nós colocamos, né? Uma visão maniqueísta, uma visão politicamente correta, mas sem dar alternativas. E aí a gente vai percebendo que outras áreas que também poderiam ser potencializadas não estão. A questão da educação à distância, por exemplo. E aí eu pergunto para você, o que nós vamos fazer? Né? Se de repente fica somente na crítica de tudo, destrói tudo, mas não põe nada no lugar? Ou o que põe é algo assim quase que ilusório, uma nova ordem societária? O que é isso? Por que um assistente social muitas vezes lá no seu campo de trabalho mal consegue dar conta do atendimento cotidiano, das demandas que vem? Como é que vai dar conta de defender aí uma nova ordem societária? Então isso é da ordem de uma ideologia, não de uma ciência e nem de uma profissão. Daí uma questão importante a ser ressaltada
é que nós precisamos, sim, ter uma visão crítica, um compromisso político, porque nós não somos neutros, mas não político-partidário e ideológico, como hoje, de maneira orgânica e de maneira mecanicista, está se fazendo. E aqui que entra uma capacidade importante, por exemplo, de nós vermos as evidências que tem isso. No último encontro Cefas-Cres, no 46º, uma carta que foi lançada mostra muito claramente isso, né? A categoria chamando que as esquerdas têm que vir se unir, tal, né? Eu pergunto, mas isso é da ordem de um conselho regional, um conselho profissional, ou seria de um movimento, ou de um partido, ou de uma ONG ativista? Então é nesse aspecto que principalmente essa terceira tese questiona isso. Precisamos perceber que as demandas, sejam do comportamento, sejam dos novos desenhos, das políticas públicas, precisam ser entendidas por um prisma mais amplo. E aí é preciso ter pluralidade de fato, é preciso ter uma ecologia de saberes, é preciso ter ângulos diferentes para poder se chegar a realmente ter uma análise crítica dessa realidade e poder, de fato, o mais importante, intervir. Você é aluno, você é profissional principalmente. Você não acha que nós temos que pensar sobre isso? Então é esse o propósito das 23 teses. Vamos dialogar, vamos aprofundar essas questões. Um grande abraço, até o próximo vídeo.